Olá, meus amores, tudo bom? Meninos, na aula de hoje vamos ver a segunda parte do período conhecido como ditadura civil-militar. Falei para vocês na última aula que esse período que vai de 1964 a 1985, que o poder executivo, o poder do presidente, vai ficar nas mãos dos militares, nós vamos ser governados por 5 generais. Vimos 2 já, o general Castelo Branco e o general Arthur da Costa e Silva. Hoje vamos ver o governo que é considerado o auge do regime militar, o apogeu do regime militar, que é o governo do general Médici. Tá? O governo dele, tá? Ele governou o Brasil de 69 a 74 e é conhecido como os anos de chumbo da ditadura militar, que é o período realmente onde o regime militar vai pegar todo o poder de repressão, de controle da sociedade. Tá? Vai ser um período também muito forte de crescimento econômico. Tá? Então foi de fato o auge do regime militar. E os 2 últimos militares, que vão ser os generais Geisel e Figueiredo, já representam o final do regime, já o final da ditadura. Ok? Então, meus amores, o governo Médici, como eu já adiantei para vocês, é conhecido como os anos de chumbo. Por quê? Não sei se os senhores lembram, que eu falei na última aula, que o presidente Arthur da Costa e Silva ele implantou o ato institucional número 5, o AI-5, né? Onde o poder do presidente ficou supremo. Né? Ele tinha o poder de fechar o Congresso, greves e manifestações estavam proibidos, o governo vai ter total controle sobre a produção artística, sobre a imprensa, né, sobre a educação, onde realmente o governo vai ter todo qualquer poder de controle, né, e de repressão. E muitas pessoas que eram opositores do governo, que eram contra o governo, foram presos, foram torturados, alguns foram mortos, e muitos foram exilados, ou seja, expulsos do Brasil. E o Médici, de forma muito inteligente, por sinal, ele fez toda uma propaganda patriótica em cima das conquistas do esporte brasileiro, principalmente do futebol, que em 1970, meninos, nós ganhamos o tricampeonato mundial na Copa do Mundo do México, que ocorreu em 70, onde os brasileiros, pelo menos alguns, já conseguiram assistir na televisão. A grande maioria ainda ouvia no rádio mesmo, né, porque a televisão era algo muito caro nessa época. Mas assim, meninos, o que foi que o Médici fez? Ele pegou as conquistas do futebol brasileiro, esse tricampeonato mundial, e fez uma propaganda muito forte em cima disso, fez músicas, fez selos comemorativos, jogou no jornal, fez festas, não é? Assim, para enganar o povo, convenhamos, né? Que se o Brasil ganhar uma Copa do Mundo ou perder, a tua vida social, financeira, econômica não vai mudar em nada. Né? Tu pode ficar alegre ou triste devido a um resultado de um futebol. Mas só que o governo começou a dar aquela ideia de que as conquistas do esporte representavam as conquistas do governo. Aí frases como ninguém segura esse país, pra frente Brasil, salva a seleção, como também a própria charge, tu vê uma família pobre falando avante seleção. Isso é uma crítica, não é? E aí o governo Médici, em cima dessa propaganda, fez o slogan bem claro: Brasil, ame-o ou deixe. Era assim, parece uma mensagem patriota, né? Tem que amar o Brasil para viver aqui, ser patriota. Mas na verdade tinha uma outra coisa por trás disso, né? Seria o ame-o, respeite o governo, respeite as leis, né? Não faça nada contra o governo, não seja oposição, não critique o governo, senão tu vai deixar, que foi o exílio. Que no governo Médici, muitas pessoas, políticos, cantores, artistas, professores, foram exilados do Brasil. Alguns também que praticavam crimes de terrorismo, que tinha grupos que lutavam contra o regime militar, assaltando bancos, sequestrando embaixadores. Essas pessoas eram presas e muitas delas também exiladas do território brasileiro, tá certo? Daí o slogan Brasil, ame-o ou deixe. Mas também foi um período do milagre econômico. O que era o milagre econômico? O Brasil, durante certo tempo do governo Médici, era o país que mais crescia no mundo, meninos. Tá? O Brasil apresentava elevados índices de crescimento. Só que esse crescimento não era com dinheiro nacional. Porque muitos países resolveram investir no Brasil devido aos lucros que eles tinham aqui no nosso território. E estava entrando muito dinheiro no território brasileiro. Tá? Então observe que esse milagre econômico foi financiado com capital estrangeiro. E o governo de Médici pega boa parte desse capital e vai promover obras de grande porte, tá? Que são conhecidas como obras faraônicas. Vou te citar 3. É a ponte Rio-Niterói, se tu pesquisar depois aí tu vai ver que a ponte é gigantesca, vários quilômetros de ponte. A rodovia transamazônica e o início até da construção da hidrelétrica de Itaipu, que durante muito tempo vai se tornar a maior hidrelétrica do mundo. Então são obras gigantescas, obras que geravam emprego, obras de grande porte, obras como, por exemplo, também aqui próximo de vocês, em Teresina, o estádio do Albertão,
né, gigante também para a época e para a cidade. Então teve obras de grande porte em todo o Brasil, o que gerou emprego, isso é fato. Mas assim, o problema é que essa elevada entrada de dinheiro estrangeiro, para atrair esse dinheiro estrangeiro, aumentava-se os juros e a inflação, e o salário desvalorizava. Né? Então, por outro lado, o povo não estava usufruindo desse milagre econômico como deveria, até chegar a criticar dizendo que o bolo cresceu, mas não foi dividido. Né? O povo ficou só com migalhas. E aí tu vê uma outra charge criticando, né? Você vê uma família esperando a comida, né? Tu vê que é uma família pobre, até pelas condições aí que está sendo retratado na charge. E quando o garçom tira a bandeja, em vez de comida, tá a taça do mundo. Viu a crítica? Não adiantou o Brasil ser campeão mundial se o povo continuar passando fome e com grandes problemas sociais, tá bom? Então, depois do governo Médici, vem o governo Geisel e o governo Figueiredo. E como eu já adiantei para vocês, aí já é o momento da decadência da ditadura, até porque esse milagre econômico vai acabar. E já adianto uma informação importante. Vocês viram comigo que esse milagre econômico, essas grandes taxas de crescimento e essas obras de grande porte que foram feitas no governo Médici, não era com dinheiro estrangeiro, desculpa, com dinheiro nacional, era com dinheiro estrangeiro, com capital estrangeiro. Só que nós vamos ter uma crise mundial, ficou conhecida como a crise do petróleo, ela estourou em 73, no último ano do governo Médici, né? E quando o Geisel assume, o mundo está em recessão, ou seja, aqueles investimentos que vinham para o Brasil deixaram de vir, aí o milagre econômico acabou. Tá certo? Nós vamos ter realmente uma crise que vai durar até 1994. Inflação, hiperinflação para ser mais exato, trocas de moeda, desemprego em massa, realmente foi grave a partir do governo Geisel. Mas isso aí são cenas do nosso próximo assunto, tá bom? Até logo, até a nossa próxima aula. Valeu, um abraço.